Queridos, pega a sua Bíblia agora, abra na carta de Judas. Vamos ler o versículo 12, 13 e 16. Os irmãos podem ficar sentados mesmo e nós vamos fazer a leitura. Versículos 12, livro de Judas, versículo 12, 13 e 16. Diz assim: Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 16 diz: Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Amém, queridos? Apenas esses 3 versículos para a nossa meditação. Amados irmãos, eu estou comentando com os irmãos a carta de Judas e eu comecei há 2 ou 3 semanas atrás a segunda parte, a partir do versículo 8, que é quando Judas ele se volta então para mostrar para a igreja quem eram aquelas pessoas de fato que estavam infiltradas no meio da igreja, tentando ali desviar o povo da fé genuína. E ele começa a identificar. Primeiramente, eu disse aos irmãos, a partir do versículo 8, que eles rejeitaram a autoridade divina. E eu mostrei aos irmãos alguns tipos de insubmissão que eles praticaram. Por exemplo, eu disse aos irmãos que eles praticaram a insubmissão afrontosa, eles praticaram uma insubmissão indesculpável, uma insubmissão desenfreada, e por causa disso, a condenação deles era inevitável. E dentro desse ponto da condenação inevitável, eu trouxe 3 exemplos, que são os exemplos do versículo 11, quando eu falei do caminho de Caim, e aí eu disse para os irmãos algumas características do caminho de Caim. Falei para os irmãos também acerca do erro de Balaão, e eu expliquei para os irmãos acerca disso. E também falei da revolta de Coré, que foi onde eu terminei semana passada. Agora eu vou falar, entrar no segundo assunto, onde eu vou falar um pouco sobre a hipocrisia dos falsos mestres. E para essa hipocrisia, o autor, aqui no livro de Judas, ele faz algumas comparações também dos falsos mestres. Ele coloca, e nós vamos examinar cada uma dessas comparações para nos mostrar o quanto os falsos mestres são hipócritas. Ele mostra 6 figuras aqui, a partir do versículo de número 12, que nós vamos analisar uma a uma. Apenas quero, antes de começar a analisar, falar para os irmãos, lembrar para os irmãos o que é hipocrisia. Hipocrisia, segundo o dicionário, é um substantivo feminino que significa fingir ter qualidades, fingir ter sentimentos, princípios ou ideais que não possui. Uma pessoa que quer parecer ser o que não é. E aí já vem o exemplo, daqui já vem uma grande lição para todos nós. Os irmãos observam que quando eu estou falando para os irmãos, eu não uso nenhuma técnica, não mudo o tom da minha voz, não mudo o ritmo de falar, é sempre do mesmo jeito, para não parecer, irmãos, aquela coisa ali que não é, parecer o que não é. Até eu acho que eu sou sincero demais,
tem que orar para Jesus me converter um pouco. Mas começando então a falar com os irmãos que eu vim falar aqui, dentro desses 6 exemplos aqui, primeira coisa, no versículo de número 12, o autor Judas, ele começa a dizer assim: estes são como manchas em vossas festas de caridade. Algumas versões ele não traz mancha, ele diz assim: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de caridade. Na verdade, irmãos, aqui a festa de caridade, é aquela festa que a gente faz menção todo mês quando a gente vai celebrar a Santa Ceia. A gente cita: quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Aqui ele está fazendo menção àquela festa a festa do amor de 1 Coríntios, onde as pessoas se reuniam, cada um levava um prato, é o que chamava, na minha época de jovens, faziam festa americana. Eu não sei como é que chama hoje. Não sei como é que chama hoje esse negócio hoje em dia, mas eu não sabe o que é isso, né? Cada um levava um prato para se confraternizar. E a história diz que alguns mais abastados, digamos assim, eles pegavam e eles se banqueteavam primeiro e deixavam as pessoas mais sensíveis com o que restava. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele chama atenção. Ele diz: quando vocês se ajuntarem para comer, esperem uns pelos outros. Quem tem fome, come em casa. Aqui essa festa é lembrada por Judas para dizer que os falsos mestres, comparando a hipocrisia deles, você imagina, eles fazem parte da festa de caridade, mas o Judas ele está dizendo assim: eles são como manchas na festa de caridade. Ou seja, eles deveriam estar na festa de caridade para celebrar o amor, para todo mundo andar junto, mas eles são como manchas. A outra versão diz que são como rochas submersas. Quer ver um exemplo prático? Todo mundo aqui já viu o exemplo daquele barco famoso Titanic, que foi construído para não afundar, e tem até uma frase aí que é famosa, que nem Deus afunda o Titanic, não é? E aí de repente bate no iceberg e o Titanic afundou. Aquele iceberg ali é como se fossem os falsos mestres. Eles são pessoas, né, irmãos, que estão no meio da igreja para provocar acidentes, para provocar naufrágios espirituais. Eles se tornam membros da igreja, eles são batizados em águas, eles participam da Santa Ceia, eles parecem irmãos, mas eles desfrutam da comunhão, eles aparentemente são companheiros, mas são na verdade como lobos disfarçados de ovelha. São como icebergs que provocam terríveis acidentes que ficam para a história da humanidade. E aí eu não estou dizendo isso para ninguém julgar ninguém. O que eu estou dizendo é que, quer ver você conhecer quem é seu amigo? Aquela pessoa, vou dizer quem é seu amigo, é aquele que quer lhe conduzir à presença de Deus. Aquela pessoa que quer lhe afastar de alguma maneira da presença de Deus, esse não é o seu amigo. Aquela pessoa, por exemplo, que dissemina contenda. Eu disse semana passada que esses homens aqui são pessoas sem temor, porque a Bíblia chega a dizer das 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª que Deus abomina, está lá nos Provérbios. A 7ª que Deus abomina é justamente a contenda. Mas você sabia que tem pessoas que têm prazer de criar contendas, de colocar uma contra as outras, de disseminar coisas na cabeça um dos outros, assim, como se fosse são pessoas doentes que precisam ser curadas. São os falsos mestres que Judas está mostrando aqui. Estou falando de ninguém nosso meio, estou falando dos falsos mestres da época de Judas. Mas são pessoas doentes, são pessoas que estão ali no meio para desviar as outras. São manchas da festa de caridade, quando todo mundo deveria estar. É como se tivesse todo mundo de branco e alguém de azul no meio. E aquela pessoa de azul se acha o máximo.
não é? A Bíblia está, a primeira coisa que Judas faz para identificá-los, para a gente saber quem são, ele diz assim: cuidado, porque eles são como manchas no meio da festa de caridade de vocês. E aí eles precisam ser tratados. Segunda coisa que ele diz assim, ó, versículo 12, ele diz: banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Aí você vai observar a segunda característica. A primeira, eles são como mancha em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, como se fosse amigo de vocês, mas eles não são. Irmãos, faça sempre essa medição. Eu vou voltar ao primeiro ponto. Sempre faça essa avaliação. Aquela pessoa, ela quer levar a presença de Deus, ela é digna de andar com você, é digna de você abrir os seus ouvidos e o seu coração. Mas se não for, você ora por ele. Você diz assim: eu vou orar por ele. Eu sempre gostei de cuidar de novos convertidos. E uma vez, uma irmã, ela nos procurou e ela disse: alguém foi lá, por sinal, Natália, ela fazia unha também. E ela disse assim: fazia não, pintava, não sei como é a expressão que vocês usam. Pronto, fazia unha. E unha, mão e pé, pronto. Ela fabricava mão e pé. E ela disse assim, procurou a gente e disse: você acredita que chegou uma pessoa no meu salão e disse assim: olha, Deus mandou lhe dizer que você não fosse mais à igreja. Aí ela disse: por quê? Porque é da vontade de Deus que você passe 3 meses sem ir à igreja. Aí a irmã foi dizer para a gente: não é como é que pode Deus, porque eu aprendi de discipulado, que Deus disse, a Bíblia diz que o meu prazer está na casa de Deus. Como é que Deus manda dizer que não é para eu ir para a casa dele por 3 meses? E ela disse: eu fiquei atormentada, fui para o meu quarto, orei, pedi resposta a Deus e comecei a abrir minha Bíblia. Aonde eu abria, Deus mandava eu ir para a casa dele. Aí ela disse: eu cheguei à conclusão, aquela pessoa não era uma pessoa de Deus. São essas pessoas que a gente tem que cuidar, porque ela está toda hora maquinando ali, costurando uma coisinha para distanciar as pessoas de Deus. São manchas. Aí a Bíblia vai dizer: cuidado com eles. Aí diz assim: apacentando-se a si mesmo. Quer ver o comprovante? Em vez de eles cuidarem das pessoas, porque vocês concordam comigo que Deus nos chamou para nós cuidarmos uns dos outros? Do mesmo jeito que eu cuido de vocês, vocês precisam cuidar de mim. Eu já disse a algumas irmãs dessa igreja: se chegar uma irmã estranha perto de mim, vocês vêm para perto. Se Thaís não estiver aqui, vem para perto. Não é que eu tenho medo de Thaís, não, é que eu tenho temor a Deus. Né? Se vocês vêm, me protegem. Verdade, eu disse a vários irmãos aqui: no dia que eu errar, vocês vêm aqui e me corrigem. Errar que eu estou dizendo não é uma vírgula aqui. É no dia que eu me desviar do caminho do Senhor. Vocês veem lá: ó, pastor, os melhores que eu fazer assim, isso aí não é de Deus não. Eu vou aceitar porque eu sou humilde. Mas pastor, a gente foi chamado para cuidar um dos outros? Foi. Já pensou, irmãos, quando Deus apareceu a Caim, que ele disse assim: Caim, cadê teu irmão Abel? E Caim teve a ousadia de dizer a Deus, ao próprio Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Aí a gente vê aquela história que eu acho que eu já falei em outra ocasião aqui. Quando Deus faz uma pergunta a gente, se algum dia Deus fizer uma pergunta a você, desconfie. Não é que Deus está lhe consultando, porque Deus sabe de tudo. Se Ele faz uma pergunta, na verdade, é porque existe algo que a gente deveria estar fazendo e não estamos fazendo. Quando ele apareceu para Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabia que Caim tinha matado Abel? Sabia, claro que ele sabia. Mas ele perguntou para Caim lembrar do que ele deveria ter feito. E não era ter matado o irmão, era ter cuidado do irmão. O sangue do teu irmão clama, Deus diz. Olha, Caim, cai na real, sou Deus, rapaz. Os falsos mestres, em vez de cuidar, eles estavam abusando do povo. A intenção dos falsos mestres era explorar o rebanho. Não é, irmãos? Não apacentar o rebanho.
Tá certo? Eles estavam, na verdade, atrás dos bens dos fiéis. No lugar dele cuidar das pessoas, querer ver as pessoas bem, ele queria ver eles bem. Quem quiser que morresse, contanto que eles estivessem bem. Quer ver uma coisa? Quer ver um pastor irresponsável? É um pastor que chega, senta, cruza as pernas e entrega a igreja às pessoas. Façam do jeito que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Eu não vou me meter. É o irresponsável, não tem chamado de Deus. Quer o bem de si próprio. Deus não chamou o pastor para ser carregado por ninguém. O pastor tem por função carregar, colocar nos ombros e levar de um lado para o outro. É a função do pastor. Agora os falsos mestres, eles distorcem isso. Eles querem explorar os bens. Ele não quer o bem espiritual das pessoas. Eles são interesseiros. Eles visam o lucro financeiro. Eles não pregam a verdade. Eles até inventam coisas que não tem na Bíblia Sagrada, que é para tentar tirar o máximo das pessoas, e ele está bem sempre na melhor. Na verdade, a Bíblia está dizendo aqui, cuidado, que eles apacentam a si mesmos sem temor. Ele não tem temor diante de Deus. Quer saber uma coisa? Sabe qual a diferença entre eu e vocês? Nenhuma. Nós vamos para o mesmo céu, na mesma hora, nós vamos morar no mesmo lugar. Na verdade, nós vamos adorar o mesmo Deus. Sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem que diferencia? É o grau de responsabilidade. Deus colocou sobre os meus ombros a responsabilidade de conduzir a igreja à presença de Deus. E se eu não fizer isso, meu irmão, você imagina o perigo que eu estou correndo diante de Deus. As pessoas que não fazem isso, elas não têm temor. Vocês sabiam que pregar a palavra desse jeito, ensinar a palavra desse jeito, é uma raridade? As pessoas não querem mais ensinar a Bíblia desse jeito, não, porque a Bíblia não gera, dizem que isso não gera popularidade. Rapaz, você está enganado. O povo hoje em dia, o povo não quer folia, não, rapaz. A gente está lidando com gente inteligente. Sabe o que o povo quer? Palavra. Quanto mais você pregar a palavra, mais o povo vai vir à igreja. Quanto mais tiver alimento, mais eles vão vir para o pasto. É verdade, é esse alimento aqui, ó. Esse alimento. Cuidado, os falsos mestres, eles mercadejam a palavra. Né? Em vez de pregar com fidelidade a palavra, eles estão preocupados em mercadejar. Você sabia que tem gente que eu não convido para pregar? Não convido. Fui ligar para uma irmã para pregar outro dia. A irmã disse assim: pastor, é 25 mil reais por noite, mais as minhas despesas. Eu digo, mas eu vou trazer uma sujeita dessa por 25 mil reais para vir para cá bater na igreja, dizer que o povo não é crente. Quem não é crente é ela, que está vendendo a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, ela não foi feita para vender, não. Ela foi feita para pregar do jeito que ela é. De graça receber, de graça tu dá. Não é verdade, irmão? Quem distorce isso, na verdade, está se enquadrando, está se deixando levar pelo costume dos falsos mestres. Já pensou? Cuidado com algumas exigências. Os mais jovens, vez por outra, eu digo uma coisa, eu viro para o Leozinho, cuidado, Leozinho, né? Ele já é acostumado comigo. Maicon já é acostumado comigo. Né? Fica quieto, assim, sério, porque ele já é acostumado. Tudo eu digo, Maicon, foi Maicon. Né? Mas eu digo para ele, então, tenha cuidado, rapaz, tenha temor a Deus. Não se deixe levar por isso. Porque se você olha para a mídia, o pregador da mídia é assim: Senhor, eu só prego a tua palavra. Olha só, que o cidadão dizia assim pregar: só prego a tua palavra se o Senhor colocar um anjo do meu lado direito, um anjo do meu lado esquerdo, um anjo na porta, um anjo do lado de fora. Eu digo, mas você é tão poderoso para fazer exigência a Deus? Meu irmão, e se Deus puxar a tomada? Não canta, não prega, não faz mais nada. Pronto. Não é verdade? Não falta temor nesse povo, irmão. Falta temor. Porque ele quer apacentar a si próprio. Agora eu vou falar uma coisa forte.
Essas pessoas, elas só fazem sucesso porque tem público que vão atrás delas. Você sabia que tem público que vão atrás dela? Uma vez me chamaram para um grande congresso. Eu fui lá, preguei no congresso. E depois o homem disse assim: pastor, qual é o seu preço? Eu disse: eu não estou à venda. Aí ele disse assim: pô, o jeito que ele perguntou, qual é o seu preço? Eu disse: eu não estou à venda. Quanto o senhor cobra? Eu não cobro nada. Cobro nada. Só pago minha passagem para eu voltar para casa. Minha mulher está me esperando. Aí ele foi, pagou minha passagem. Depois ele disse: pastor, eu fiz um pix para o senhor. E assim, eu vou lhe dar um conselho: a próxima vez que o senhor vier aqui, cobre, senão as pessoas não vão lhe dar crédito. Você acredita que tem lugares que é assim? Se a pessoa não cobrar, eles não dão crédito? Criatura, eu estou vacinando vocês pela palavra de Deus. Ninguém que apacenta a si próprio, ninguém que quer fazer sucesso, ele merece crédito. Porque Jesus, falando acerca deles no Sermão do Monte, ele diz assim: já receberam o galardão. Já receberam o galardão na terra, o que eles queriam. Eles não vão receber no céu. Isso é para a gente cuidar. A glória aqui, a honra, a atenção, o centro aqui de todas as coisas é o Deus que nós servimos, irmãos. É Jesus Cristo que nós aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Quer ver a terceira coisa? Porque a terceira coisa, depois dele falar que são como manchas em festa de caridade, banqueteando-se, aí ele vai usar mais 4 figuras agora. Mais 4 figuras. Ele vai falar de nuvens. Ele diz assim: são nuvens sem água. Depois ele diz: são árvores murchas e infrutíferas, ondas impetuosas e estrelas errantes. Cada uma dessas coisas tem um significado próprio. Por exemplo, quando ele disser assim, são nuvens sem água, está simbolizando o engano. São pessoas que enganam. Quer ver uma coisa? São árvores infrutíferas. Significa, são pessoas que não têm utilidade, são inúteis. Se você tirar, não faz falta. Terceira coisa, ele diz: são ondas espumantes que mostram o desgoverno. E por último, são estrelas errantes. Sabe o que retrata isso? A desobediência. Deixa eu falar cada um deles. Primeiro, nuvens sem água, porque ele diz assim no versículo 12: são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Você observa uma coisa interessante. Eu vim do Nordeste. Eu sou do Nordeste do Brasil. Entre o Norte e o Leste tem o Nordeste. E lá no Nordeste, os irmãos, todo mundo já ouviu falar do sertão nordestino, que é seco. Meu cunhado mora, por exemplo, na região do Seridó, do Rio Grande do Norte. A região mais seca que vocês possam imaginar na vida de vocês. Tem anos que o açude de Tange não enche. Não vê água. Você deu uma chuvinha, o povo se animou, mas só uma laminha lá no açude. Não tem água. Lá jogar um copo d'água na rua é crime. Crime. Paga no mínimo um salário mínimo de multa. Você imagina uma nuvem aparecer lá no sertão do Seridó, ou lá no Cariri? Aparece uma nuvem e vem aquela nuvem aparentemente pesada, mas não cai uma gota d'água. São os falsos mestres, não é? Eles parecem ser alguma coisa, mas enganam. Quer ver uma coisa? Os apóstatas, eles parecem trazer ajuda espiritual às pessoas, mas eles fracassam na ajuda espiritual. Eles prometem liberdade, mas na verdade eles são escravos. E como pode alguém ser escravo, libertar alguém? Quer ver uma coisa, irmão? Se a pessoa vive mentira, ela não é escravo da mentira. E como pode alguém que é escravo querer libertar outra pessoa da escravidão? Não liberta, só liberta se for liberto. E isso aqui é importante, irmão, essa questão do engano, porque tem pessoas caindo no engano. Eles não têm doutrina, eles não sabem no que crer, eles não têm solidez nos pés.
Você está entendendo? São pessoas que não têm doutrina. Por isso eles são nuvens sem águas. Eles são uma decepção. Lembro do profeta Elias falando acerca lembro do profeta Elias. Que o profeta Elias olhava e dizia assim: clame mais alto. Pode ser que o Deus de vocês não esteja ouvindo vocês. Clame mais alto, pulem, gritem. Pode ser que ele não esteja ouvindo. E nada aconteceu. Falsos profetas, não acontece nada. Vem o homem de Deus, estende a mão e a bênção cai sobre a igreja. Porque o segredo, irmão, não está na mão do homem de Deus. O segredo está no compromisso do homem de Deus com o que ele carrega nas mãos dele. Você está entendendo? Eu vou falar uma coisa moderna. Por exemplo, há um incentivo para as pessoas não andarem mais com a Bíblia. Há um incentivo para as pessoas não dobrarem mais o joelho para orar. Há um incentivo para as pessoas não jejuarem mais. Há um incentivo para as pessoas andarem de qualquer maneira. Meu irmão, isso é ensinamento, isso são nuvens sem água. Aquelas pessoas que falam para vocês: não precisa disso, tudo esse exagero. Para você encontrar Deus, você precisa andar com a Bíblia. Não, aqui ninguém precisa trazer Bíblia, deixa em casa. A Bíblia você lê em casa, na hora da leitura apaga a luz, para ninguém cair em tentação a olhar a Bíblia. Irmãos, isso é nuvem sem água. Promete bênção, mas na verdade não acontece nada. Eu vou falar de novo uma palavra forte, porque tem gente iludida. Olha, eu estava um dia lavando a igreja, o pátio da igreja, me chega um homem que eu conheci lá no Rio de Janeiro, compositor de grandes hinos que são cantados na igreja. Eu olhei para ele e não conhecia, ele ficou olhando para mim rindo. Que nem a primeira um dia eu peguei o Uber com o Gerson. Gerson olhou para trás e ficou rindo para mim. E eu comecei a ficar cismado. Eu vou expulsar. Fiquei meio cismado, fiquei ele rindo para mim. Aí depois ele viu que eu estava meio cabreiro e disse assim: eu sou Gerson lá do Bom Retiro, eu trabalho na Portugal. Sim, eu lembro de você, querido. É que eu vim para o Caiafa aqui naquele dia, ele estava lá, na portaria. E eu não lembrava do homem de Deus, depois que eu fui lembrar. Não é? E aquele homem disse: Maricés, sou eu, lembra de mim lá da igreja, lá na Lagoinha? Eu disse: rapaz, lembra, o que você está fazendo assim? O homem mendigo, com a voz perfeita, começou a cantar, e a voz perfeita. E ele olhou para mim e ainda disse assim: Marcelo, deixa eu orar por você. Eu disse: peraí, não é você que precisa orar por mim, é eu que preciso orar por você, rapaz. Dobra o joelho aqui. É você que precisa se arrepender e voltar ao caminho do Senhor. Porque se você pega uma pessoa que não está firmada na rocha, o que é que ele vai dizer? Ore por mim. Depois vai dizer: o mendigo orou por mim. O mendigo bêbado, caído na cachaça, nas drogas, cheio de demônio nos coros, vem na igreja e diz assim: você precisa de mim. Negativo. Você é que precisa de mim. Isso aqui é interessante para as pessoas. Isso não é soberba, irmão. Isso é você saber quem você é e saber conter. E algumas coisas que acontecem por aí. O homem chegou e tocou um piano perfeitamente no shopping. O homem era mendigo, pastor, flagelado, chegou, encontrou um piano no shopping e tocou perfeitamente. Isso não quer dizer que ele está bem com Deus. Bem com Deus está você, que é fiel a Deus, que anda no caminho do Senhor. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E você não precisa se rebaixar a demônio, não. A gente precisa aprender a ser crente. Não é verdade, irmão? Isso aqui é para ensinar o povo a ser crente. São nuvens sem águas. Assim são as falsas doutrinas. Me diga uma coisa. Eu passei outro dia numa igreja. Tinha um boneco daquele de posto. Sabe o que é boneco de posto? Fica assim. Tinha um boneco daquele de posto. E o povo passando por baixo das pernas do boneco. Aí eu disse assim: aquilo ali é o quê? Ele disse: não, esse boneco é o Arcanjo Miguel. E o povo tem que passar por baixo do Arcanjo Miguel para receber a vitória. E eu vi os assembleanos lá, passando debaixo das pernas do Anjo Miguel.
Irmão, sabe o que é isso? Isso aí, ó, é nuvem sem água. Isso aí é você dar 50 voltas debaixo da pele do anjo Miguel. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nada. Quer ver acontecer alguma coisa? Vem para a campanha de oração, dobra o teu joelho, faz um jejum, se compromete com a leitura anual da Bíblia Sagrada. Eu duvido a bênção de Deus não vir sobre a sua vida. É um irmão, duvido a bênção de Deus não vir. Isso aí, ó, são as falsas doutrinas. Elas se mostram inicialmente empolgantes, são nuvens de promessa, de esperança, mas na verdade ela não tem água, ela não tem vida, ela não serve para nada. Ela é até atraente, mas ela não vai trazer nenhum efeito de vida em você. Quer ver outra coisa? São árvores mortas, porque diz assim a palavra de Deus, ó. Eu estou olhando para a Bíblia. São como árvores murchas e infrutíferas. Aí a Bíblia diz, 2 vezes mortas e desarraigadas. Sabe o que significa? Eu vou dizer para você. São árvores que não têm murcha e frutífera. Eu vou dizer para os irmãos. Ela é murcha porque não tem raiz. Ela é frutífera porque ela não dá fruto. Preste atenção que é fácil entender. Para ter vida, a árvore precisa ter raiz. Para ter vida precisa ter raiz. A gente não pode ser levado ao vento, pelo vento. Né, irmão? O vento soprou, levou todo mundo para lá. O vento soprou de volta, levou todo mundo para cá. Quer ver uma coisa? Quando o povo não aprende a Bíblia, sabe como eles ficam? Manhosos. Quer ver um povo manhoso ou um povo que o pastor diz assim, se vista direito? Aí o povo não, sai daqui, vou para outra igreja que o pastor é mais liberal. Manhoso. Ninguém ensinou a Bíblia para você. Sabe por que a árvore murchou? Porque ela não tinha raiz. Olha, irmão, a palavra de Deus para a gente hoje. Crie raiz. Crie raiz. Quem colocou você onde você está foi Deus. Você imagina, sabe quem me colocou aqui, irmão? Foi Deus. Eu tenho convicção disso. Sabe por que eu disse para vocês agora? Ame a sua igreja e não deixe ninguém falar mal da sua igreja. Porque tem pessoas que não têm convicção do que são, nem aonde estão. Sabe por que você está aí, Evelyn? Porque Deus lhe escolheu para abençoar a sua vida. Colocou você aí. Nesse tempo, para cuidar dos meninos aí, dos meninos não. Para cuidar da orquestra. Deus lhe colocou aí esse tempo. Você deve reconhecer que quem lhe colocou aí foi Deus para abençoar a sua vida. Ou seja, crie raiz. Crie raiz. Tenha vida onde Deus lhe colocou. Não seja murcho onde Deus lhe colocou. Não tem pessoas que são murchas, você já viu? A Bíblia ela manda a gente ser o contrário. O que é que a Bíblia diz para a gente? O Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a Bíblia fala o quê? Pois serão como a árvore plantada. Olha a vontade de Deus para a gente. Junto ao ribeiro de águas, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí o texto diz, não são assim os ímpios. Você vê, os falsos mestres, eles são comparados à impiedade. Você lembra quando eu falei para vocês o que é ser ímpio? Ser ímpio é você viver uma vida como se Deus não existisse. É você fazer as coisas sem levar em consideração que Deus está olhando para você. Os falsos mestres, eles são como ímpios. Eles são murchos, eles não têm vida, eles não são consolidados, eles não têm raiz. E como pode uma árvore murcha dar fruto? Você observa, ele não dá fruto. Você pega o irmão mais simples dessa igreja. Vou pegar um que não está aqui hoje. Quando eu cheguei em Joinville, tinha um grupo de irmãos que passando pelo curso bíblico do discipulado, a primeira vez que eu vim em Joinville. Daqui tinha alguns, por exemplo, o irmão Amanso estava naquele grupo, irmão Rosalvo estava naquele grupo, lá o irmão Juscelei, presbítero Juca,
estava naquele grupo. São pessoas simples, que formaram discípulos e discípulos e discípulos. Está vendo aquele irmão ali, ó? Eu discipulei ele. A pessoa mais simples dessa igreja. Está vendo aquele irmão ali? Foi eu que discipulei. Está vendo aquele irmão? Foi eu que discipulei. Ou seja, na sua simplicidade tem raiz e dá fruto. Agora você observa, quando você vê alguém que não tem raiz, irmão, cuidado. Falso mestre está sendo levado por doutrina enganosa. Aí a Bíblia vai comparar, é uma árvore, não é, irmãos, que entra em contraste com o que Deus quer para os justos. É uma árvore inútil. É uma árvore que não devia existir, porque ela não serve para nada. Meus irmãos, agora preste atenção. E por que tem pessoas que estão dando ouvidos a quem não dá fruto? Por que tem pessoas dando ouvido para quem não tem raiz? Pastor, na nossa igreja tem? Não sei. Se tem, eu não sei. Mas que existe no mundo, existe. Existe ou não existe? Pessoas que estão dando ouvido a qualquer coisa. Irmãos, o que não falta, eu vou falar uma coisa minha para vocês agora. O que não falta para mim é motivo para eu desistir. Será que é só eu? Ou alguém aqui já teve motivo para desistir? Será que é só eu que sou empurrado e Norivaldo para trás todos os dias? Será que é só eu que o inimigo tenta dizer que não vale a pena? Será que é só eu que ele tenta dizer, Francisco, não vale a pena, vai-te embora fazer uma coisa melhor do que você está fazendo? Sabe por que eu não saio, meu irmão? Porque Jesus me deu raiz. Porque Jesus precisa dar raiz às pessoas. As pessoas precisam, né, irmão, parar de se alegrar com as coisas dos outros. Não que a gente não tenha que se alegrar com a vitória do irmão, mas chegou a hora de você ter motivo para ser feliz. Qual é o motivo? É porque eu tenho raiz, eu sou feliz onde Deus me colocou. Pronto. Não é verdade, irmão? Reconheço que a bondade de Deus na minha vida. Pare de ficar olhando só para as coisas ruins. Não é ficar olhando para as coisas ruins. Hoje eu não tive. Acabou o margarina na minha casa, pastor, acabou o ovo. Vai no quintal lá de casa, tem umas galinhas desse tamanho que estão botando ovo, feito umas pragas agora. Vai lá, mas não tem problema, né? Não tem ovo na minha casa, não tem meu Deus amado, você acordou com fôlego de vida. Você acordou com forças nos braços. Não é verdade, irmão? Deus lhe deu conhecimento, sabedoria, lhe deu uma família abençoada. E você está olhando para a margarina que acabou. Me disseram que margarina é plástico derretido. Não sei se é verdade. Você está reclamando de uma coisa que faz mal para a saúde, tendo um Jeová que não nos abandona, não nos deixa só, abre porta e opera milagre na nossa vida todo dia. Né, irmão? Para de dar ouvido às árvores murchas. Deixa eu terminar. Meu, passou a hora. Porque diz assim, para eu terminar agora, que a Bíblia diz assim: são como ondas impetuosas do mar, que escumam as suas abominações. São ondas revoltas. Quer ver uma coisa? Todo mundo sabe o que provoca as ondas do mar, não é? São os movimentos da terra, não é isso? O pessoal aí da geografia. São os movimentos da terra, a rotação, a translação, não sei o que, não é? Isso faz as ondas do mar. Agora, você sabia que as ondas, quando vêm do mar, de lá para cá, elas trazem as impurezas do mar? Você sabia que quanto mais espuma, mais impureza? Já viu o mangue? O mangue é um alagado do mar, onde o mar vem e deságua toda a impureza. O povo que gosta do caranguejo aí. Não é verdade? Há quem diga que o mangue é o esgoto do oceano. Você pega as cidades que passou o tsunami aí. Peraí, para não ir muito longe. E você observa, pega a cidade que passou o tsunami. Vê se não é assim, irmão Carlinhos. Quando o tsunami vem, ele vem trazendo água limpa? Vem trazendo lama. Pega a cidade, depois vocês vão lá e procuram na inteligência artificial que o povo procura hoje em dia. E pergunta lá, o que é que o tsunami traz? Traz pureza? Traz impureza. Aí a Bíblia diz assim, ó, são ondas
impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Sabe por que a gente não pode ser comparado com onda? Porque a onda vem e passa. Olha o conselho para a gente. Irmão, nós não andamos por onda. Nós não somos surfistas não, irmão. Não é verdade? Nós não estamos esperando de tsunami não. Nós somos crentes. Crente não anda segundo onda. Não é? Teve uma época, não sei porque eu não estava aqui em Joinville ainda, mas lá de nós, de onde eu vim, teve uma época que a novela da Globo era uma moda de usar um girassol na orelha. Quando a gente chegava na igreja, era a igreja florida, que tinha de girassol. Teve uma época que a moda era os homens usar costeleta. Né? A gente chegava na igreja, era cada costeleta desenhada bem aqui, ó, Fábio. Fez muito, bem aqui, ó. Verdade, né? Era a moda da costeleta. Irmão, pare de andar segundo onda. Eu vou falar uma coisa para vocês. Cuidado com as crianças. Porque a criança só veste o que o pai compra. Não é? Vou falar, tem criança só veste o que o pai compra. Ou será que tem algum pai aqui que a criança manda nele? A criança é quem dá ordem. Pai, senta ali e não se levanta. Se levantar, couro come. Ou será que tem algum pai assim aqui? A criança só veste o que o pai compra. Cuidado, meu irmão, com as ondas. Cuidado com o que você está colocando sobre os seus filhos. A gente, às vezes, ser pastor não é fácil, porque o que vem de onda, não é verdade, irmão? Que vem de onda em igreja, vocês não fazem ideia. Se a gente deixasse, tinha grupo de funk, tinha o bonde do Tigrão. Se a gente deixasse, tinha o quê? O Exalta Samba. Se a gente deixasse, tinha tanta coisa que vocês não fazem ideia. Tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha a Xuxa, o Saci Pererê. Nem se Xuxa é do sítio Pica-Pau, mas tinha. Se a gente permitisse onda, mas igreja não é lugar de onda. Igreja é lugar de adorar o Deus único e verdadeiro. E quer ver uma coisa, irmão? Ele não muda, ele é o mesmo. O mesmo, glória a Deus, que está lá na selva amazônica, a gente está aqui também. E o mesmo Espírito Santo que batiza lá, batiza aqui, da mesma maneira. Os falsos mestres, eles são como ondas, porque quando a onda vem, ela traz o seu lixo. E ela deixa o lixo e depois dá trabalho para limpar o lixo. Irmão, olha como a Bíblia é perfeita. Você já tinha visto isso na Bíblia, Maicon? Você já tinha lido a carta de Judas? Olha. É verdade, irmão. Já pensou? A Bíblia fala de onda, de sujeira que a onda traz. Quer ver? Eu vou terminar agora. Agora eu termino. Diz assim: são como estrelas errantes. Aqui, ó, vou resumir. Aqui há uma discussão sobre, André, há uma discussão aqui que estrelas são essas. Se são estrelas cadentes, se são cometas, que diz assim, são como estrelas errantes. Que é a última coisa para a gente terminar o versículo 13. Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Aí eu já vi gente discutindo que isso aqui são os cometas que passam e a gente não sabe para onde eles foram. São as estrelas cadentes que a gente não sabe de onde elas vêm e para onde vão. Mas se a gente for ao livro do Apocalipse, a gente descobre o que é isso. Vira a página da sua Bíblia aí, ao capítulo 12 do livro do Apocalipse. Só para você ver como isso aqui é forte. Eu prometo que eu não vou comentar muita coisa, eu vou terminar aqui. Apocalipse, capítulo de número 12. Versículo de número 4. Procurar bem devagar. Apocalipse 12, versículo de número 4. É para todo mundo ficar igual. Diz assim, ó. E a sua cauda levou após si. Preste atenção. Vamos ler a partir do versículo 3. Porque o versículo 3 aí esclarece. Diz assim: e viu-se outro sinal no céu,
E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela luz, tragasse o filho. Só até aí. Sabe o que é que agora Judas está falando acerca dos falsos mestres? Veja que discurso duro a palavra traz agora. Porque ele diz assim, ó, eles são, na verdade, como essas estrelas errantes, elas assemelham a demônios que seduzem as pessoas para apartar as pessoas da verdade. A Bíblia diz que estrelas são essas. Demônios que seduzem as pessoas para conduzir as pessoas ao abismo onde eles estão. É tanto que a Bíblia vai falar lá, ó, são como estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, são demônios. Então é preciso a gente ter cuidado para a gente não seguir estrelas errantes. Como eu vou saber, pastor, que eu não estou seguindo nada de errado? Olhe a sua Bíblia. A gente não tem a Bíblia nas mãos? Se estiver de acordo com a Bíblia, eu participo. Se não estiver, eu não participo. Não é a Bíblia nossa regra de fé e prática? Olhe para a Bíblia, né, irmãos? Quando se trata de aferir alguma vantagem financeira, os falsos mestres bajulam, os falsos mestres, eles lisonjeiam, eles adulam, tá certo? Eles são bajuladores, eles enaltecem até mesmo aqueles que precisam ser repreendidos. Precisa ser repreendido, está no caminho errado, mas ele está enaltecendo. Não, essa pessoa é o máximo, não, precisa na verdade ser repreendida, como é a história do bêbado. Tudo bem, tem um talento, sabe tocar piano, mas não tem o menor compromisso com Deus. Está no mundo da bebedeira, das drogas. Ele não tem que ser elogiado, ele tem que ser repreendido com amor, logicamente, em conformidade com a palavra. Estrelas errantes, irmãos, são demônios. E deixa eu falar uma coisa bem séria. O reino das trevas é um reino extremamente organizado. Você já observou que acontece uma coisa aqui, acontece outra ali do mesmo jeito? Já viu a moda do adultério? Estava tudo bem na igreja. De repente um grande pastor adulterou em Curitiba. Outro adulterou em São Paulo. Outro adulterou no Ceará. Não é? Quem acompanha a igreja de algumas décadas para cá lembra disso. Teve outra época aí, que eu vou lembrar da moda do inferno. Feminicídio. Um homem matou uma mulher aqui, matou outra lá, matou outra lá. Já viu que parecia que em todo canto acontecia um feminicídio? Você já observou a quantidade de avião que está caindo agora? Já observou? Caindo aqui, caindo ali. Vocês têm dúvida que é a ordem do inferno que está saindo para que isso aconteça? Você tem alguma dúvida? Você, cuidado, irmão, porque a Bíblia está, quando ela chama de estrela errante os falsos mestres, ela está nos dizendo, ó, saiu uma ordem do inferno para desviar os crentes do caminho do Senhor, para seduzir os crentes a saírem, a desistirem, a serem desanimados. Mas em nome de Jesus e pelo poder que há na palavra de Deus, toda a ordem do inferno é aniquilada pelo poder que há no nosso Deus sobre a nossa vida. Eu vou falar, se sair uma ordem do inferno contra alguém que está aqui hoje, quem sabe você chegou aqui hoje dizendo assim, pastor, o que está acontecendo que eu não consigo mais ser feliz, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu não consigo mais ser quem eu era, eu não consigo mais ser canela de fogo. Meu irmão, a ordem do inferno está sendo aniquilada hoje. A partir dessa noite você vai passar a sentir liberdade do Espírito Santo outra vez. E vai sair todo o peso de sobre os ombros. E você voltará a ser uma bênção em nome de Jesus.
Satanás não vai vir com pata de bode, unha de dragão, dente de dragão, unha de tamanduá, chifre na cabeça, ponta de rabo. Ele não vem com isso não. Ele vem da melhor maneira possível. Ele vem da maneira mais bem aparentada possível. Agora, como é que você conhece ele? É porque as intenções dele não são as intenções de Deus. Agora, cabe me dar um alerta. Você lembra com quem o Satanás tentou seduzir Jesus? Recitando o Salmo 91, distorcido. Ele distorceu o Salmo 91 para tentar seduzir o próprio Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Cuidado, irmãos, cuidado. Vou repetir o que eu comecei dizendo. Qualquer tentativa de desviar você desse caminho, essa tentativa não provém de Deus. E vou terminar dizendo novamente, em nome de Jesus, toda a ordem do inferno contra os crentes dessa igreja não prosperará, porque Deus está conosco, meu irmão. Deus está conosco, Deus está conosco. Quer ver? Eu termino, fique de pé, que eu vou terminar. Vou dizer a última palavra que eu quero dizer essa noite. Resista, resista, seja fiel a Deus, resista ao diabo. O que é que a Bíblia diz? Ele fugirá de vós, ele fugirá de você. Resista, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é verdade, irmãos? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por esta noite na casa do Senhor. Em nome de Jesus.